poder falar dessa pessoa maravilhosa, que todo mundo aqui deve saber um pouquinho dela, sobre ela, né? E ter como entrar desse coral que tá assim, maravilhoso. Vocês estão de parabéns, cada dia melhor, viu? Vocês estão de parabéns. Então, para quem não conhece Meimei, assim, um pouco mais sobre Meimei, ouve falar Meimei não é o nome dela. O nome dela, desse espírito maravilhoso, é Irma de Castro Rocha, conhecida no meio espírita por Meimei. Veio ao mundo no dia 22 de outubro de 1922, em Mateus Leme, Minas Gerais, numa família composta por 7 pessoas. Seu pai Adolfo, sua mãe Mariana e seus irmãos. Eram muito unidos e seguiam rigorosamente as ideias da Igreja Católica. Meimei não era espírita, ela era muito católica, ela e toda a família. Quando menina, Irma completava 5 anos de idade e uma dura prova atingiu a família. O senhor Adolfo, após algum tempo acamado, fora acometido por sérios problemas infecciosos e veio a desencarnar. Com esse acontecimento, Dona Mariana resolveu mudar-se para Itaúna. Irma, apesar de pouca idade, fazia de tudo para alegrar o coração de sua mãezinha. E dessa forma cresceu. Já estava cursando o 2º ano de escola normal, quando a doença que a perseguia desde 2 anos de idade manifestou-se violentamente, sendo obrigada a abandonar o curso, faltando pouco para obter o diploma de professora, que era o sonho dela, mas ela teve que abandonar. E nesse tempo ela já era assim uma moça linda, morena clara, alta, só para vocês imaginando Meimei. Morena clara, alta, 1,70 m de altura, cabelos negros, ondulados, olhos negros expressivos e muito cativante, muito amorosa. Todo lugar que ela ia, ela fazia amizades e agradava e começava a fazer bondade aqui, caridade ali, querida por todos. Embora sem continuar os estudos, ela não se deu por vencida e com sua cultura foi aprimorando cada vez mais através de leituras edificantes. E após sua recuperação, voltou a realizar trabalho junto a famílias carentes e com crianças da creche que tanto amava. Porque mesmo não tendo concluído, o curso dela de professora, mesmo assim ela ajudava as criancinhas que tinham mais dificuldade, ia nas famílias carentes, fazer sempre alguma coisa para auxiliar aquelas crianças a entender um pouco melhor o que estavam estudando. Irma e sua irmã, Alaide, resolveram mudar para Belo Horizonte, onde, ajudadas por amigos, em breve tempo estavam empregadas. Numa bela tarde, durante um passeio, Irma viu-se barrada em seus passos por um belo jovem. Beijando a sua mão, perguntou-lhe o nome e apresentou-se como Arnaldo Rocha. E o amor uniu essas criaturas. Nesse verdadeiro reencontro de almas, a continuação de tarefas, principalmente para Arnaldo, que se dizia ateu. Eles começaram assim com uma amizade muito linda, Ele ficou tão encantado, beijou sua mão, perguntou o seu nome e começaram uma amizade muito linda e tudo. E ela muito católica, muito religiosa, muito caridosa, e ele ateu. Não acreditava em Deus de jeito nenhum. Mal sabia ele que ali estava adormecido um médium e tanto, uma potência. O matrimônio do casal, aí já chegou no casamento. O matrimônio do casal ocorreu no dia 10 de junho de 1942, na Igreja Matriz de São José. E uma coisa muito interessante aconteceu no dia do casamento. Na hora que eles saíram, na hora da saída da igreja, todo mundo saindo, indo assim rumo à Irma e ao Arnaldo para cumprimentá-lo, tinha um mendigo caído ali, maltrapilho,
sabe, com mau cheiro, e ele se aproximou justamente perto da irmã e pediu se tinha alguma coisa para lhe ajudar, que ele estava precisando de muita ajuda. E a irmã falou: estou saindo do casamento, eu não tenho nada aqui comigo. Mas ela tinha um buquê muito lindo em suas mãos e falou: esse buquê eu lhe dou. E beijou o rosto dele, beijou a sua testa. Aí vocês já vê a grandiosidade desse espírito, né? E Arnaldo, o casal vivia feliz. Num belo dia, Arnaldo, ao ler uma revista junto à irmã, chamada Momentos de Pequim, se deparou com um pequeno personagem que era chamado do Meimei, que significava, alguns falam que é noiva pura, noiva querida, outra bem amada, tem uns que falam até que é amor puro, não importa, né? Noiva linda, noiva pura, amor puro, mas eles combinaram de que ia chamá-la de Meimei. E assim foi. A vida parecia correr naturalmente, se não fosse pelas constantes dores que Meimei sentia com problemas renais. Logo após o casamento, surgiram assim, muitos problemas. Ela teve problemas nas amígdalas, e daí por diante, os problemas foram aumentando. Porque desde criança a saúde precária, né, com nefrite crônica e outras complicações, isso a fez sofrer muito, a ponto de não resistir. E nos últimos dias dela, a visão também foi ficando tão assim, fraca, que nos últimos dias ela já estava totalmente sem visão. Isso a fez sofrer muito, a ponto de não resistir, porque com isso ela foi ficando tão mal, e ela desencarnou. E ele nunca esperava o desencarne dela tão nova, com 24 anos de idade, né? Então, quando ela começou a passar mal, a pedir socorro, ajuda, Arnaldo saiu em busca de um médico, porque naquela época não tinha telefone, não tinha essas facilidades que temos, né? E quando ele chega, ele encontra irmã já morta, né? E isso fez sofrer muito, a ponto de não resistir e desencarnar em setembro de 1946, deixando Arnaldo, além de ateu, ainda mais revoltado com Deus. Ele já não acreditava em Deus. Daí, imagina uma pessoa que, mesmo tendo fé, quando desencarna uma pessoa que gosta muito, fica triste, fica revoltado, né? Por mais evoluído que seja, tem aquele momento de revolta. Por que aconteceu isso comigo? Agora imagina ele, ateu, vendo partir o amor da vida dele, porque era um amor muito lindo. E assim, antes do desencarne dela, é óbvio, né? Ele chegava no quarto e ela estava conversando com os espíritos, porque mesmo sendo católica, a irmã sempre foi caridosa, benevolente e médium. E a mediunidade dela era clarividente, né? E ela via espíritos, conversava com eles, e volta e meia ela conversava com a avó dela. Falava: avó Mariana, né? E o Arnaldo até saía de perto e falava: ai, que credo, né? Ficava com medo, sabe? Porque ele falava: não, isso aí não existe. Ele duvidava, né? Ele falava: tudo bem. Ele não brigava com ela, ele ouvia, mas ele não acreditava e continuava assim. Ainda mais revoltado com Deus por ver sua amada partir. Em um belo dia, Arnaldo encontra-se com Francisco Cândido Xavier em uma avenida em Belo Horizonte. E nesse momento aqui, vale a pena eu parar para falar para vocês que olha só que acaso não existe. Arnaldo, naquela tristeza toda, caminhando por essa avenida, de repente dá uma trombada assim com uma pessoa e cai todos os livros, os papéis dessa pessoa, e ele abaixa para pegar, pedindo perdão,
E daí o Chico olha para ele e fala: Naldinho. Ele fala: foi? Como que esse homem me conhece, né? Mas há muitos anos atrás, quando ele com um primo ou um parente dele havia ido num centro espírita, o Chico Xavier já tinha olhado para ele, conhecido, mas não era o momento de falar nada, porque o Chico já sabia que ele teria esse encontro com Meimei, que seria um médium que muito favoreceria a espiritualidade toda e a nós aqui, né? E ele, nesse momento, ele encontra com o Chico e Chico pede para ver o retrato de Meimei que o jovem guardava na sua carteira, daí que ele assustou, porque ninguém sabia que ele chamava a irmã de Meimei, era uma coisa deles. E não sabia também que ele tinha na carteira uma foto de Meimei. Daí Arnaldo ficou perplexo e não demorou muito tempo para perceber que pela psicofonia de Chico Xavier era possível falar com sua amada. Desde então, passou a se interessar pela doutrina espírita. Só que aí, eu achei legal eu anotar isso daqui para falar para vocês, que teve um momento que ele recebeu de um amigo médium dele um livro. Ele recebeu do irmão O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Da mãe dele ele recebeu também livro espírita. E ele ia lendo, mas assim, lendo por ler, né? E aí um dia ele recebe de um amigo dele um livro que ali falava de uma pessoa, de um espírito que cuidava das crianças no plano espiritual, que se chamava Blandina e que trabalhava com a sua avó Mariana. E ele foi lendo isso e de repente começou a aparecer também algumas citações dessa irmã Blandina, de quando ela era encarnada e falando do relacionamento dela com o Arnaldo. Ele falou: meu Deus! Daí ele começa a ver, gente, que não tem como não acreditar no espiritismo. E começou daí para frente a estudar mais, a se interessar mais, né, por tudo, para ele então ter esse contato espiritual com Meimei, né? E Chico Xavier era possível falar com sua amada, né? Meimei continua no plano espiritual como mãe abnegada a socorrer todos que lhe pedem amparo. As mensagens em seus livros psicografados pelo médium Chico Xavier expressam os seus sentimentos elevados. Acho que todo mundo aqui já leu, já ouviu, né? Ou já até pegou na mão e, se não leu algum fragmento dos livros de Meimei, né? Psicografados pelo Chico. Pai Nosso, Palavras do Coração, Evangelho em Casa, entre outros livros, né? E todas as vezes que as pessoas têm algum momento difícil, que está lidando com criança, a criança está enferma, ou tem um grupo de criança que você precisa ajudar, pede ajuda da equipe de Meimei. Porque a equipe de Meimei está sempre pronta, disposta a nos ajudar. E aí, quando escolheram a Dona Cidinha com um grupo de pessoas, que inclusive a Sônia, desde essa época, já acompanha, né, Sônia? Que eu estava lendo a história da casa, que desde o começo eles começaram com a costura e já falavam, e a Dona Cidinha sempre falando de Meimei, e eles depois resolveram abrir uma casa para ter trabalho espírita também, além das costuras, né? Será que dá tempo de eu ler só um pedacinho dessa história do comecinho aqui? Dá, né? Ó, tem, né, uns 10 minutinhos, ó. Necessário se faz retroceder no tempo para estender o título acima. A Cidinha, essa daqui é a citação do marido da Dona Cidinha. A Cidinha resolveu convidar sua mãe e juntas começaram a costurar em nossa casa, com a finalidade exclusiva de vestir esses menores carentes.
e que teve início em 20 de maio de 1972, com uma peça de tecido, a confecção de shorts e também peças que foram entregues às crianças. O trabalho foi realizado em 3 dias na semana. A casa, porém, era pequena. Com 4 filhos e a caçula estava com apenas 1 mês de vida, e então nos mudamos para a Rua Bernardino de Campos, numa casa maior, e a costura foi instalada em um escritório, ficando melhor adaptado. E agora, com mais voluntárias, logo tornou-se pequeno também. Esta casa tinha uma varanda no subsolo, embaixo dos quartos e com tamanho grande em forma de L, que foi reformada com paredes, vitrôs e depósitos e serviu para acomodar a costura que já denominava de departamento. Aumentava rápido o número de colaboradoras e era comum irem com as meninas, suas filhas, netas e convidadas, quando então foi criada a equipe Mirim, que se reunia no final de semana para preces, costura e era servido um lanche. Participaram dessa equipe infantil minha filha Silvia, Helena, hoje responsável pela evangelização, e a Mirinha, hoje responsável pelo SOS. As colaboradoras da costura perguntaram para a Cidinha se era permitido dar passes nesse salão, já que haviam médios e passistas do grupo, e em nossa ida ao Uberaba, em visita ao nosso querido Chico, perguntamos sobre o assunto, e ele então quis saber como era o local. E depois de explicado que era isolado da residência e só utilizado para benemerência, não haveria problema. Foram então iniciados os mesmos. Já estávamos montando enxovais para os bebês e equipes Mirim fazia a entrega dos mesmos na casa da gestante, após o nascimento do nenê, levando também os mimos e presentes ao mesmo. Era uma alegria imensa. Uma vez, tivemos um pedido de roupinhas para gestantes, a fim de completar a montagem dos enxovais, pela creche da Dona Leonor Maturano, no final da Avenida Castelo Branco. E neste dia, além da nossa turminha, foram ainda um grupo de rapazes da Mocidade Benedito Rosa e seu presidente. Fomos recebidos por Dona Leonor com muita alegria e foi uma festa com muita música, apresentação de peças pelos meninos, as crianças adoraram. Perguntaram qual o nome da nossa costura. Foi dito Departamento de Costura. E então o seu Benedito falou que era preciso dar um nome, ao que ao alto e bom som as meninas costureiras gritaram: Mei Mei. E daí nasceu o Departamento de Costura Mei Mei. Tem mais algumas coisas aqui interessantes, mas desde então, o Departamento de Costura Mei Mei, acostumei, e hoje essa casa maravilhosa, que a cada dia, não vou dizer a cada ano, a cada dia tem melhorado, nos atendimentos, atendimento fraterno, tratamento dia de sexta, cursos e mais cursos que a casa oferece. A porta está sempre aberta para uma pessoa que precisa de ajuda, mesmo que não seja espírita. A gente tem esse cuidado no dia do tratamento de sexta-feira, lembrar que dentre as pessoas que estão sentadas, depressivas, tristes, precisando de ajuda, não necessariamente é espírita, veio pedindo uma ajuda. E que provavelmente depois se torna espírita, mas a gente aqui não obriga, não força, a gente só tenta instruir. E a Casa Mei Mei, nós temos assim esse prazer de dizer que a nossa casa recebe o nome de Mei Mei. E que essa casa esteja sempre aberta e todos nós trabalhadores de coração aberto para com palavras, atitudes e os melhores sentimentos tocar o coração de cada um de vocês. Muito obrigada.